Irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Hermanos, abramos nuestras Biblias en la primera epístola de Corintios, capítulo 10. E vamos ler desde o verso 16. Y vamos a leer desde el versículo 16. 1 aos Coríntios 10, 16. Primera de Corintios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que sejais associados aos demônios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amados irmãos, Amados hermanos, esse tempo diante da mesa do Senhor é tão solene, este tiempo delante de la mesa del Señor es tan solemne, tão reverente, de tanta reverencia, ao mesmo tempo tão precioso y al mismo tiempo tan precioso e também tão simples. y también tan simple. Veja o que nós temos diante de nós. Vean lo que tenemos delante nuestro. Nós não temos um banquete com variadas comidas. No tenemos un banquete con variadas comidas. Nós temos uma copa e um pão, Tenemos una copa y un pan que representam e trazem expressão de uma realidade espiritual maravilhosa. que representan y traen la expresión de una realidad maravillosa. No texto que nós lemos, a palavra participar ou participantes aparece várias vezes. En el texto que hemos leído, la palabra participar o participantes aparece varias veces. Se você voltar ao verso 16, Y si vuelven al versículo 16, duas vezes Paulo usa a palavra comunhão. dos veces Pablo usa la palabra comunión. Comunhão do sangue e comunhão do corpo. Comunión de la sangre y comunión del cuerpo. Essa é a palavra koinonia. Y esta es la palabra koinonia. Koinonia significa comunhão. Koinonia significa comunión. O termo koinos no grego significa comum, El termo koinos en griego significa común. ter algo em comum, Tener algo en común. ter parte naquilo que é comum. Tener parte en aquello que es común. Koinonia. Koinonia. Então nós temos nos versos 18 e 20 Entonces encontramos en los versículos 18 y 20 a palavra koinonos, la palabra koinonos, traduzida aqui como participantes. traducida aquí como No participantes. final do verso 18, Al final del versículo 18. participantes do altar. Participantes del altar. E no final do verso 20, Y al final del versículo 20, quando Paulo faz o contraste entre Deus e os demônios. cuando Pablo compara a Dios y a los demonios. Então ele diz participantes ou associados aos demônios, Entonces Pablo dice participantes o asociados con los demonios, usando de novo a palavra koinonos. usando nuevamente la palabra koinonos. Depois nos versos
17 e 21. Después, en los versículos 17 y 21, Também nós temos no final do verso 17: también encontramos al final del versículo 17, todos participamos do único pão. todos participamos de aquel mismo pan. Aqui já não é a palavra koinonos, Aquí ya no encontramos más la palabra koinonos, mas sim uma outra palavra com um sentido paralelo. y sí otra palabra con el mismo sentido. Aparece no verso 17, então, Ocurre en el versículo 17 e entonces, também no verso 21, y también en el versículo 21, quando ele diz: participantes da mesa do Senhor. cuando él dice participar de la mesa del Señor. Então você observa 4 vezes a ênfase nessa expressão. Entonces encontramos 4 veces el énfasis en esta expresión. E em primeiro lugar, queremos chamar a atenção para ela. Y en primer lugar queremos llamar la atención para ella, Antes de partirmos o pão, antes de partir el pan. vamos pensar um pouco na palavra participantes. Vamos a pensar un poco en la palabra participantes. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y ela é hermanas, de tanto valor, ella es de tanto ela é valor, de tanta beleza. de tanta belleza. Nós não somos espectadores diante dessa mesa. Nosotros no somos espectadores delante de esta mesa. Nós somos participantes. Nosotros somos participantes. Sabe o que isso significa? ¿Y saben lo que esto significa? Tudo o que Cristo é, Todo lo que Cristo es tudo o que Cristo tem, y todo lo que Cristo tiene, o que Ele é e o que Ele tem, lo que Él es y lo que Él tiene, se tornou comum a nós. se ha tornado común para con nosotros. Será que temos apreciado devidamente essa verdade? ¿Será que hemos apreciado debidamente esta verdad? Nós poderíamos ter essa mesa aqui Podríamos tener esta mesa aquí com pão e vinho, con el pan y el vino. celebramos um memorial ao Senhor. Celebramos un memorial al Señor Nós poderíamos tomar esse pão nas nossas y mãos, podemos tomar este pan en nuestras manos poderíamos agradecer ao Senhor pela sua y morte, podríamos agradecer al Señor por su muerte até mesmo adorar o y Senhor aún adorar al Señor e colocarmos o pão de volta na mesa. y colocar nuevamente el pan en la mesa. E quem sabe ele poderia ser depois descartado. Y quién sabe, después podría ser descartado. Por que não é assim? Pero ¿por qué no hacemos así? Por que nós comemos o pão? ¿Por qué nosotros comemos este pan? Por que nós bebemos do ¿Por cálice? qué nosotros bebemos del vino? Porque nós somos participantes. Porque nosotros somos participantes. Quem de mim se alimenta, Quien de mí come, por mim viverá. por mí vivirá. Participante. Participantes. Essa palavra koinos, como falamos, Esta palabra koinos, como hemos dicho, ela tem um sentido muito simples. ella tiene un sentido muy simple. Tanto se refere àquilo que é comum entre todos, Y tanto se refiere a aquello que es común entre todos, como também pode significar ter uma parte comum. como también se puede significar tener algo común. Por exemplo, Por ejemplo, se nós compramos um veículo em 2 pessoas, si nosotros compramos un vehículo entre 2 personas cada um pagou metade do y valor, cada uno paga la mitad del valor, nós podemos dizer, podemos decir, nós temos um veículo em comum. tenemos un vehículo en común. Ele tanto é meu quanto é teu. Él tanto es mío como es tuyo. Nós dois pagamos por ele. Nosotros dos hemos pagado por él. Então temos um veículo comum. Entonces tenemos un vehículo en común. Os irmãos percebem o que está acontecendo nessa mesa? Los hermanos perciben lo que está ocurriendo delante de esta mesa. Cristo é do Pai. Cristo es del Padre. Ele é o Filho amado em quem o Pai tem todo o seu prazer. Él es el Hijo amado en quien el Padre tiene todo su placer. Desde toda a eternidade, ele era o Filho único, Desde toda la eternidad Él era el único Hijo, o unigênito do Pai. el unigénito del Padre. Mas o que aconteceu? Pero ¿qué ocurrió? O que essa mesa expressa? ¿Qué es lo que esta mesa expresa? Que esse que era o único do Pai Que este que era el único del Padre se fez comum a nós. se tornó común para con nosotros. Nunca poderemos adorar o Senhor adequadamente em torno dessa verdade. Nunca podremos adorar al Señor adecuadamente delante de esta verdad. Nunca será suficiente. Nunca va a ser suficiente. Aquele que é o único do Pai, Aquel que es el único del Padre, é o único para o Pai, aquel que es el único para el Padre, se tornou comum entre o Pai e nós. se tornó común entre el Padre y nosotros. Não há nada mais precioso. No hay nada más precioso. Por isso Paulo escreve assim ainda aos Coríntios. Por eso Pablo escribe así aún a los Corintios. 1 Coríntios 1:9. En 1 Corintios 1:9. Ouça com atenção. Escuchen con atención. Fiel é Deus, Fiel es Dios,
Deus o Pai, Dios el Padre, pelo qual fostes chamados por el cual fuisteis llamados à comunhão a la comunión do seu Filho Jesus Cristo, con su nosso Hijo Senhor. Jesucristo nuestro Señor. Que expressão Qué maravilhosa! expresión maravillosa. Não é apenas a comunhão com o seu Filho, No es solamente la comunión con su Hijo, é a comunhão do seu es Filho. la comunión de su Hijo. Qual é a comunhão do seu Filho? ¿Cuál es la comunión de su Hijo? É a comunhão que o seu Filho tem com o seu Pai. Es la comunión que tiene el Hijo con su Padre. Ninguém participaria desta comunhão. Nadie podría participar de esta comunión. Quem seria adequado para essa comunhão? ¿Quién sería adecuado para esta comunión? Nenhum anjo participa dessa comunhão. Ningún ángel participa de esta comunión. Nem os querubins, Ni los querubines, nem os arcanjos, ni los arcángeles, nem os serafins. ni los serafines. É a comunhão do Pai e do seu Filho É la- Jesus Cristo. Es la comunión de su Padre y de su Hijo Jesucristo. Mas então o que aconteceu? Pero entonces, ¿qué ocurrió? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, Aquel que no estimó a su propio Hijo, antes por todos nós o entregou. antes por todos nosotros lo entregó. Ele toma o seu Filho Él toma a su Hijo e faz dele uma parte comum entre ele e nós. y lo torna una parte común entre Él y nosotros. Ah, queridos irmãos, Queridos hermanos, como precisamos crescer na apreciação dessa verdade. ¿cómo necesitamos crecer en la apreciación de esta verdad? Tudo que Cristo é Todo lo que Cristo es foi dado a nós. fue dado a nosotros. Tudo que Cristo tem Todo lo que Cristo tiene é também a nossa parte. es también nuestra parte. Tudo que Cristo terá, Todo lo que Cristo tendrá, o reino vindouro, el reino a venidero, glória vindoura, la gloria a venidera, expressão da sua glória para o universo, la expresión de su gloria para el os universo, reinos debaixo dos seus pés. los reinos debajo de sus O pies. reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Essa é a voz de Apocalipse 11. Esta es la voz de Apocalipsis 11. Quando isso acontecer, Cuando esto ocurra, nós teremos parte nessa história. nosotros tendremos parte en esta historia. Porque o que é de Cristo Porque lo que es de Cristo é nosso. es nuestro. Porque Cristo se tornou koinos, Porque Cristo se tornó koinos, comum entre o Pai e os filhos. común entre el Padre y los hijos. Antes a relação era o Pai e o Filho. Antes la relación era el Padre y el Hijo, Agora não mais. pero ahora no más. Agora a relação é Ahora la relación o es Pai, o Filho e os filhos. el Padre, el Hijo y los hijos. Quanta alegria isso trouxe ao coração do Filho. Cuánta alegría esto trajo al corazón del Hijo. O Salmo 22, 22 El Salmo 22, versículo 22. é citado em Hebreus Es 2. citado en Hebreos 2. Quem fala? ¿Quién habla allí? O Filho, El Hijo, o Filho único. el único Hijo. Sabe o que ele diz agora? ¿Y saben lo que dice Por ahora? causa da obra realizada na cruz do Por Calvário. causa de la obra realizada en la cruz del O Calvario. que ele tem a dizer? ¿Qué tiene para decirnos? Eis aqui estou He aquí estoy, e os filhos que Deus me deu. yo y los hijos que Dios me dio. Essa é uma citação de Isaías Esta es una citación de Isaías em Hebreus 2. en Hebreos 2. Agora o Salmo 22 também é citado em Hebreus 2. Ahora el Salmo 22 también es citado en Hebreos 2. E o que o filho ¿Y diz? qué es lo que el Hijo nos dice? A meus irmãos eu declararei o teu A nome. mis hermanos anunciaré tu nombre. Meus irmãos. A mis hermanos. Irmãos de quem? ¿Hermanos de quién? Do filho. Del Hijo. O unigênito El unigénito se torna o primogênito se torna el primogénito entre muitos irmãos. entre muchos hermanos. O filho se torna koinos El Hijo conosco. se torna koinos con nosotros. Que verdade maravilhosa. Qué verdad maravillosa. Por isso nós comemos o pão. Por eso nosotros comemos el pan. Amados irmãos, Amados hermanos, eis aqui estou he aquí estoy, e os filhos que Deus me deu. yo y los hijos que Dios me dio. E com relação a eles mesmos, Y con relación a ellos mismos, é que o filho diz assim: es que el Hijo dice a así: meus irmãos eu declararei teu nome, a mis hermanos anunciaré tu nombre e eu cantarei a ti louvores y cantaré alabanzas a ti no meio da en congregação. el medio de la congregación. Ou seja, quando nos reunimos para partir o pão, O sea, cuando nos reunimos para partir el pan, em particular quando partimos o pão. particularmente cuando partimos el pan, E isso é verdadeiro também sobre as outras esferas, y esto es verdadero también en las otras mas esferas, particularmente ao partirmos o pão. pero particularmente cuando partimos el O pan, que está acontecendo? ¿qué está ocurriendo?
O Filho está aqui. El Hijo está aquí Os muitos filhos estão y aqui. los muchos hijos están E aquí. o que o Filho está fazendo? ¿Y qué es lo que el Hijo está haciendo? Em espírito, Ele está conosco. En espíritu Él está con nosotros. Mais do que isso, Y mucho más que esto, Ele é o anfitrião dessa Él mesa. es el anfitrión en esta mesa. Se nós perguntarmos quem preparou essa mesa, Si nos preguntamos quién es el que preparó esta mesa, qual é a nossa resposta? ¿cuál sería nuestra respuesta? Algum diácono? ¿Algún diácono? Algum ancião? ¿Algún anciano? Claro, mãos trabalharam aí. Está claro que manos trabajaron aquí. Mas quem nos preparou essa Pero mesa? ¿quién nos ha preparado esta mesa? Quem é o anfitrião nessa ¿Quién es mesa? el principal en esta mesa? Quem é quem diz, vinde, tomai e comei? ¿Quién es el que dijo, venid, tomad y comed? É o Filho, Es el Hijo, é o Senhor. es el Señor. Essa é a mesa do Senhor. Esta mesa es del E Señor. nós somos participantes da mesa do Y Senhor. nosotros somos participantes en la mesa del E Señor. você viu que Paulo nesse texto contrastou Deus e os demônios. Ustedes han visto que Pablo comparó a Dios y a los demonios. Será que é verdadeiro que pode-se participar de coisas de demônios? ¿Será que es verdadero que podemos participar de cosas de los É demonios? claro que é verdadeiro. Es claro que es verdadero. E Paulo então faz esse contraste. Entonces Pablo hace esa comparación, Como que dizendo em outras palavras, diciendo en otras palabras, comendo da mesa do Senhor, comiendo de la mesa del nós Señor, somos participantes do Senhor. nosotros nos tornamos participantes del Señor. Não somos participantes ou associados aos Y demônios. no somos asociados o participantes a los demonios. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, essa é a primeira verdade maravilhosa. esta es la primera verdad maravillosa. Não vamos permitir No vamos a permitir nunca que que comamos esse pão e bebamos esse cálice inadequadamente. comamos este pan y bebamos de esta copa inadecuadamente. Paulo chama isso em Coríntios 11 de ser réu do corpo e do sangue do Senhor. Pablo dice que seamos presos del cuerpo E do sangue do y de Senhor. la sangre del Señor. Quando isso aconteceria? ¿Cuándo esto ocurriría? Se nós tomarmos e comermos sem discernir o corpo, Esto ocurriría si nosotros tomamos del pan sin discernir el cuerpo ou comer o indignamente, comer indignamente porque não discernimos o corpo. porque no discernimos el O cuerpo. que é discernir o ¿Y corpo? qué sería discernir el cuerpo? Envolve muitas coisas, Esto envuelve muchas cosas, particularmente o que nós estamos falando aqui. particularmente lo que estamos hablando aquí. Nós não estamos comendo na nossa No casa, estamos comiendo en nuestra propia casa, não é a nossa no mesa, es nuestra mesa, não é uma refeição comum, no es una comida común, é a mesa do es Senhor. la mesa del Señor. Ele preparou, Él ha preparado, Ele é o anfitrião, Él es el principal, Ele se dá a nós. Él se da a nosotros. Por isso ele diz: tomai e comei, Por eso Él dice, tomad, comed, porque aquele que de mim se porque alimenta, aquel que come de mí, por mim viverá. por mí vivirá. Agora, irmãos, Ahora, hermanos, esse pão e esse vinho não se transformam. este pan y este vino no se transforman. Então, o que acontece? Entonces, ¿qué ocurre? Por que comendo e bebendo nessa mesa, ¿Por qué comiendo y bebiendo en esta mesa nós nos tornamos participantes do Senhor? nosotros nos tornamos participantes del Señor? Como isso acontece? ¿Cómo esto ocurre? Primeiro, En primer lugar, o Espírito Santo, el Espíritu Santo, o Espírito da el realidade, Espíritu de la realidad, Espírito da el verdade, Espíritu de verdad, como nosso Senhor o chamou. como nuestro Señor lo llamó. É Ele que nos traz as realidades Es Él espirituais. que nos trae las realidades Se o espirituales. Espírito Santo não fizesse isso, Si el Espíritu Santo no hiciese esto, não haveria realidade. no habría realidad. Então Ele é o Espírito da realidade. Entonces, Él es el Espíritu de la realidad. Mas veja o que Ele faz. Pero vean lo que Él hace. Ele toma o pão e o cálice Él toma el pan y la copa e os usa como veículos. y los usa como vehículos. Eles continuam sendo pão e vinho, Ellos continúan siendo pan y vino, mas são usados pelo Espírito pero Santo son usados por el Espíritu Santo como veículos como vehículos para transportar ao participante, para transportar al participante, porque é uma realidade espiritual. porque es una realidad espiritual. Então o Espírito Santo transmite ao participante Entonces el Espíritu Santo transmite al participante as realidades espirituais envolvidas na morte de Cristo. las realidades espirituales envueltas en la muerte de Cristo. Isso não é maravilhoso? ¿Y esto no es maravilloso, hermanos? Irmãos, qual é o tamanho da morte de Cristo? Hermanos, ¿cuál es el tamaño de la muerte de Cristo? Em um só golpe, En un solo golpe, ele venceu
todos os seus Él inimigos. venció a todos sus enemigos. Ele venceu a morte. Él venció a la muerte. Ele venceu o diabo. Él venció al diablo. Ele venceu o pecado. Él venció al pecado. Ele venceu a carne. Él venció a la carne. Ele venceu o mundo. Él venció al mundo. Ele venceu o nosso ego. Él venció nuestro ego. Ele nos tirou da ira de Deus. Él nos sacó de la ira de Dios. Em um só golpe. Con un solo golpe. Ele vence todos os seus Él inimigos. ha vencido a todos sus enemigos. Está tudo consumado. Está todo consumado. E o que o Espírito Santo faz ¿Y agora? qué es lo que el Espíritu Santo hace ahora? Ele toma as realidades espirituais da morte de Cristo. Él toma las realidades espirituales de la muerte de Cristo Aconteceu há quase 2000 anos atrás. que ocurrieron hace 2000 años Mas atrás. todos nós sabemos muito bem. Pero todos nosotros sabemos muy bien Esse sangue é fresco diante de Deus. que esta sangre está fresca delante de Um Dios. cordeiro recentemente imolado. Un cordero recién inmolado. Não foi isso que João viu no Apocalipse? ¿No fue esto lo que Juan vio en Apocalipsis? Ele diz: eu olhei, Él dijo, yo e miré, no meio do trono, y en el medio del trono cordeiro, había un cordero como que recentemente imolado. como recién inmolado. João escreve isso quase 60 anos depois da morte do Senhor. Y Juan describe esto 60 años después de la muerte del E o Señor. que ele está vendo? ¿Y qué es lo que él está Que viendo? o sangue tem valor eterno, Que la sangre tiene un valor eterno. é vivo, Es viva. é fresco. Esta sangre está fresca. Este é o sangue do Senhor. Esta es la sangre del Señor. Então o que o Espírito Santo faz nessa mesa? Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en esta Ele mesa? toma essas realidades eternas. Él toma estas realidades eternas Nunca passarão. que nunca É pasarán. o sangue da eterna aliança. Es la sangre de la eterna, del eterno pacto. Esse precioso e poderoso sangue. Este precioso y poderoso sangre. O que o Espírito Santo faz? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo hace? Através da participação na mesa do Senhor. A través de la participación de la mesa del Señor. Ele usa esses veículos naturais, Él usa estos vehículos naturales, mas ele transporta através deles. pero Él transporta a través de ellos, Porque ele é o espírito da realidade. porque es el espíritu de la realidad. Então ele transporta a realidade espiritual para os nossos corações. Entonces Él transporta esta realidad espiritual para nuestros corazones. E nós vamos resumir essas realidades em uma Y palavra. vamos a resumir estas realidades en una sola palabra. Você sabe que nós poderíamos dizer muito sobre essas realidades. Ustedes saben que podríamos hablar mucho con respecto a estas Porque a realidades. Bíblia fala muito Porque sobre la essas Biblia realidades. dice mucho con respecto a estas Nós vamos realidades. resumir em uma palavra. Pero vamos a resumir en una sola palabra. Pertencimento. Pertenecimiento. Pertencimento. Pertenecimiento. Quando comemos nessa mesa, Cuando comemos de esta mesa, o Espírito Santo está testificando de modo renovado conosco. el Espíritu Santo está testificando de una manera renovada con nosotros. Vocês são meus. Ustedes son míos Eu sou de vocês. y yo soy de ustedes. Não rogo pelo mundo, No ruego por el mundo, rogo pelos que me deste do mundo, ruego por aquellos que me has dado del mundo, porque eles são teus. porque ellos son tuyos. Pertencimento. Pertenecimiento. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Por isso Paulo diz: como podemos comer e beber sem discernir o corpo? Por eso Pablo dice, ¿cómo podemos comer y beber sin discernir el cuerpo? E a palavra para corpo ali E la- é soma ou substância. La palabra para cuerpo allí es suma o sustancia. Como podemos comer e beber sem discernir a substância ¿Cómo podemos comer y beber sin discernir la ou a sustancia realidade espiritual? o la realidad espiritual? Quando ele usa essa mesma palavra em Colossenses, Cuando él usa esta misma palabra en Colosenses, ele diz que as coisas da lei são sombras, él dice que las cosas de la ley son sombras, mas a realidade é Cristo. pero la realidad es Cristo. É a mesma palavra ali em Colossenses 1:19. Y es la misma palabra allí en Colosenses 1:19. O corpo ou a realidade é Cristo. El cuerpo o la realidad es Cristo. As coisas da lei são sombras. Las cosas de la lei son sombras. Se nós estamos de pé aqui Y si nosotros estamos de pie e aquí temos o sol atrás de nós, y tenemos el sol atrás nuestro, então há uma sombra que é projetada no chão. entonces se proyecta una sombra en el suelo. E se alguém passa por cima dessa sombra, Y si alguien pasa por arriba de esa sombra, ele não está pisando em você, él no está pisando en usted, porque ali na sombra não há substância. porque allí en la sombra no hay A substancia. substância está aqui La sustancia está e aquí a sombra está y ali. la sombra está allí. Essa é a lei e Cristo. Esta es la ley
ley y esto es Cristo. Então, o que o Espírito Santo faz quando estamos diante da mesa do Senhor? Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace cuando estamos delante de la mesa del Señor? Ele toma esses elementos comuns Él toma estos elementos comunes e, através deles, y a través de Ele ellos comunica a realidade espiritual aos nossos corações. comunica esta verdad espiritual a nuestros corazones. Eu pertenço a vocês Yo les pertenezco a ustedes e vocês pertencem a mim. y ustedes me pertenecen a mí E ninguém os arrebatará da minha mão. y nadie los arrebatará de mi mano, Porque das mãos do meu Pai ninguém pode arrebatá-los. porque en las manos de mi Padre nadie les podrá arrebatar. E eu e o meu Pai somos um. Y yo y mi Padre somos uno. Ó, queridos irmãos, Oh, queridos hermanos, particularmente essa é a verdade essencial da mesa do Senhor. particularmente hablando, esta es la verdad esencial de la mesa del Señor. Agora, nós temos mais alguns minutos antes de comermos e adorarmos o Senhor juntos. Ahora tenemos algunos minutos para poder comer y adorar al Señor Vamos dar juntos. um segundo passo na nossa meditação. Y vamos a dar un segundo paso a nuestra meditación. Vamos abrir em Lucas, capítulo 22. Vamos a abrir en Lucas capítulo 22 E vamos ver o que aconteceu quando o Senhor iria instituir a sua mesa. y vamos a ver lo que ocurrió cuando el Señor iba a instituir su mesa. Lucas 22, 7. Lucas capítulo 22 versículo 7. Vamos ler alguns versículos. Vamos a leer algunos versículos. Chegou o dia dos pães asmos. Llegó el día de los panes sin levadura. Você também vai encontrar essa expressão no verso 1 de Lucas 22. También ustedes van a encontrar esta expresión en Lucas 1 versículo 22. Veja Lucas 22, 1. Vean ahora Lucas 22, 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Você sabe que quando a Páscoa era celebrada, Ustedes recuerdan que cuando la Pascua era celebrada, naquele mesmo dia se iniciava uma festa por 7 dias. en aquel mismo día se iniciaba una fiesta durante 7 A días. Páscoa era apenas um dia, La Pascua era solamente un día, mas os pães asmos eram 7 dias. pero los panes sin levaduras eran por 7 días. Agora é muito interessante Lucas colocar a ênfase nos pães asmos. Ahora es muy interesante que Lucas enfatice con respecto a los panes sin levadura. Ele chega a colocar os pães asmos à frente da Páscoa. Y él coloca los panes sin levadura delante de la Pascua. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era la Pascua. Verso 7, a mesma coisa. Versículo 7 es la misma cosa. Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Por que Lucas está enfatizando o pão sem levedura? ¿Por qué Lucas está enfatizando el pan sin levadura? Não temos dúvida, irmão. No tenemos ninguna Ele duda está falando sobre a santidade da Páscoa. que él nos está transmitiendo con respecto a la santidad de la Pascua. Paulo falou a mesma coisa em Coríntios 5. Pablo habló de la misma cosa en Corintios 5. Celebremos a festa. Celebremos la fiesta, E essa é a festa dos pães asmos. y esta es la fiesta sin levadura. Porque ele diz, não com o fermento da malícia e inveja, Porque él dijo, no con panes sin levadura y envidia, não com a levedura de maldade, de malícia ou de inveja, no con panes de levadura, de maldad o envidia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. más con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esse é 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. Eso está en 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Então você vê a ênfase de Paulo também nos pães asmos. Entonces ustedes pueden ver el énfasis de Pablo con respecto a los panes sin levadura. Então vamos ver o que mais aconteceu. Entonces veamos qué ocurrió. Nesse dia tão santo, En este día tan santo, nosso Senhor iria fazer algo diferente. el Señor haría algo diferente. Ele já havia comido 2 Páscoas com os discípulos. Él ya había comido 2 Pascuas con los Nós discípulos. sabemos que foram 3 Páscoas Nosotros sabemos que son 3 las Pascuas que el Señor por estuvo allí, causa do Evangelho de João. por causa del Evangelio de Juan. Então nós estamos na terceira e última Páscoa. Entonces ya estamos en la tercera y última Pascua. 3 anos de ministério. 3 años de E ministerio. nosso Senhor vai comer a última Y Páscoa. el Señor va a comer la última E Pascua. Ele fará algo muito diferente. Y Él va a hacer algo muy diferente. Para que nós não tenhamos que ler todo o texto em função do tempo, Para que no tengamos que leer todo el texto en función del tiempo, você vá acompanhando aí. vayan acompañando allí. Observe o que aconteceu. Vean lo que ocurrió. Primeiro, En primer lugar, nosso Senhor dá uma ordem a 2 dos seus discípulos. el Señor da una orden a 2 de sus discípulos. Verso 8. En el versículo 8, Pedro e João.
Pedro y Juan. Ele diz a eles: Él le dijo a ellos: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Eles perguntam: onde queres que preparemos? Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Então, verso 10. Entonces en el versículo 10, Vocês entrarão na cidade e encontrarão um homem com um cântaro de água. Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Segui esse homem até a casa que ele entrar. Seguidle hasta la casa donde entrare. Vamos com cuidado aqui. Vamos con cuidado aquí. Nenhum homem carregava cântaros de água na cabeça, Ningún hombre cargaba cántaro de agua en su cabeza, porque esse era um serviço das mulheres. porque este era el servicio de las mujeres. Encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça era algo totalmente incomum. Encontrar a un hombre con un cántaro de agua en su cabeza era algo totalmente incomún. Então isso seria um sinal. Entonces este sería una señal. Eles veriam aquela coisa diferente. Ellos verían a eso diferente. Um homem com um cântaro de água na cabeça. Un hombre con un cántaro de agua en su cabeza. E eles deveriam seguir aquele Y homem. ellos deberían seguir a aquel hombre. A casa onde aquele homem entrasse Y en la casa donde aquel hombre entrase, era a casa que o Senhor teria preparado. era la casa que el Señor habría preparado. Quando aquele homem chegasse lá, Cuando aquel hombre llegase allí, verso en 11, el versículo 11, e dizei então ao dono da casa: decida al padre de la familia de esa casa: o mestre manda perguntar, onde é o aposento no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? E ele, o dono da casa, Y él, el dueño de la casa, vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Ali fazeis preparativos. Preparad allí. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Agora eu quero fazer uma sugestão para os Ahora irmãos. quisiera hacer una sugestión para los hermanos. Nós conhecemos João capítulo 13, Conocemos Juan capítulo 13, quando nosso Senhor lava os pés dos seus discípulos. cuando el Señor lava los pies de sus discípulos. Nós sabemos que ali não havia aquela serviçal que fazia esse serviço. Y nosotros sabemos que no estaba aquella mujer que hacía aquel servicio. Aquela meninazinha, Esa niña que, chiquita, normalmente uma escrava, normalmente era una esclava. ela que fazia esse serviço. Ella sí realizaba aquel servicio. Era então o serviço sujo, Y era un servicio sucio, baixo, bajo, de lavar aqueles pés sujos. de lavar aquellos pies sucios. Nós sabemos que em João 13 não há essa pessoa ali. Nosotros sabemos que en Juan 13 no está esa persona ¿Por allí. qué? ¿Por qué? Porque o Senhor preparou todas as coisas. Porque el Señor había preparado todas las cosas. Ele pediu para eles seguirem aquele homem com um cântaro de água na cabeça. Él les había pedido a los discípulos que sigan a aquel hombre con aquel cántaro en la cabeza. Sabe o que nos parece, querido irmão? ¿Saben lo que nos parece, queridos hermanos? Esse cântaro de água na cabeça desse homem Ese cántaro de agua en la cabeza de aquel hombre é a água que estaria lá no canto daquele aposento, era el agua que estaría en el rincón de aquel aposento, onde o Senhor tomaria a bacia, donde el Señor tomaría aquel vaso, balde e ele deitaria a água na bacia, y colocaría esa agua en el balde. tiraria as suas vestes de cima Sacaría las ropas de arriba e se cingiria com uma toalha. y se colocaría una toalla Então ia se ajoelhar aos pés dos seus y discípulos se iba a arrodillar a los pies de sus discípulos e lavar os pés de y todos. lavar los pies de todos ellos. Tudo ele preparou. Todo él preparó. Lá estava o cântaro com a água. Y allí estaba aquel cántaro con agua. E o serviçal também estava ali. Y el que servía también estaba allí. O servo de todos, El sirviente de todos, aos pés dos seus discípulos. a los pies de sus discípulos. Que cena maravilhosa. Qué escena maravillosa. Simão Pedro não pôde suportar. Simón Pedro no pudo soportar. O mestre e o Senhor, El maestro y el Señor, de joelho aos nossos pés, de rodilla delante de nuestros pies, lavando os nossos pés. lavando nuestros pies. O que o Senhor queria ensinar a ¿Y eles? qué es lo que el Señor les quería enseñar? Se eu não lavar os seus pés, Si yo no lavare vuestros pies, vocês não têm parte comigo. ustedes no tendrán parte conmigo. Ouviu essa palavra? ¿Oyeron esta palabra? Parte comigo. Parte conmigo. Participantes com Ele. Participantes con Él. Então Ele
preparou os seus discípulos. Entonces el Señor preparó a sus discípulos. Ele preparou o homem com o cântaro de água na cabeça. El Señor preparó a aquel hombre con aquel cántaro de agua en su cabeza. Ele preparou o aposento onde a Páscoa seria celebrada. Él preparó aquel aposento donde la Pascua sería celebrada. Ele preparou a refeição que estaria sobre a Él mesa. preparó la cena que estaría en aquella mesa. Ele preparou o serviço de lavar os pés dos discípulos. También preparó aquel servicio de lavar los pies para sus discípulos. Tudo foi por ele preparado. Todo fue preparado por Él, Porque ele é o anfitrião. porque Él es el E principal. o que os discípulos ¿Y fizeram? qué es lo que los discípulos hicieron? Eles apenas assentaram à mesa Ellos simplemente se sentaron alrededor de la mesa e comeram. y comieron. Então, naquele dia, Entonces en aquel o día Senhor toma um pão da refeição pascal. el Señor toma aquel pan de la cena pascual, Mas agora não é mais uma refeição pascal somente. pero no es más una cena pascual simplemente. Isso precisamos ver muito bem. Y esto debemos ver muy bien, Porque nós não comemoramos a Páscoa segundo o mundo. porque nosotros no conmemoramos la Pascua según el mundo. Essa é a nossa Páscoa. Esta es nuestra Pascua, Porque nosso Senhor toma um pão daquela cesta porque el Señor toma aquel pan de aquella e cesta Ele faz algo totalmente diferente. y hace algo totalmente diferente. Ele vai dizer: isto é o meu corpo. Él va a decir así: esto es mi cuerpo. Isso nunca era dito na Páscoa. Esto nunca era dicho en la Pascua. Só nosso Senhor poderia fazer isso. Solamente nuestro Señor podría hacer Então Ele esto. toma um pão daquela cesta de Páscoa Entonces el Señor toma aquel pan de aquella cesta de Pascua e diz: isto é meu corpo, y dice: esto es mi cuerpo, que é oferecido por vós. que es dado por vosotros. E fazei isto em memória de mim. Haced esto en memoria de mí. E também havia muitos cálices na Páscoa. Y también habían muchas copas en la Pascua. E o Senhor tomou um Y el cálice. Señor toma solamente una E copa. o que Ele tem a dizer sobre esse ¿Y cálice? qué nos dice con respecto a esta Isso, copa? isso também nunca acontecia na Páscoa. Y esto también nunca ocurría en la Pascua, Porque a Páscoa era um símbolo. porque la Pascua era simplemente un Então símbolo. Ele toma um cálice. Entonces Él toma aquella copa E veja o que Ele vai y dizer: vean lo que Él va a decir: isto é o meu sangue. esto es mi sangre. É o cálice de uma nova Es aliança. la copa de un nuevo pacto. Veja, um novo pacto. Vean, un nuevo pacto. Agora a Páscoa era apenas um símbolo. Ahora la Pascua era algo que pasó. Um novo pacto está sendo Un estabelecido. nuevo pacto está siendo establecido. Um novo pacto no meu sangue derramado para a remissão de pecados. Un nuevo pacto en mi sangre para remisión de pecados. Então, seguindo o texto, Entonces, continuando en el texto, veja o verso 14. vean en el versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com seus apóstolos. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa con él y los apóstoles. E lhes disse: Y les dijo: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Essa foi a última Páscoa do Senhor Jesus. Esta fue la última Pascua del Señor Ele Jesús. não teria outra Páscoa com seus Él discípulos, no tendría otra Pascua con sus discípulos, porque não seria necessário. porque no sería necesario. A realidade da Páscoa seria cumprida no reino de Deus. La realidad de la Pascua sería cumplida en el reino de E Dios. qual é a realidade da Páscoa que foi cumprida no reino? ¿Y cuál es la realidad de la Pascua que fue cumplida en el reino? A morte do Cordeiro Pascal na cruz do Calvário. La muerte del Cordero Pascual en la cruz del Calvario. Quando isso aconteceu, Cuando esto ocurrió, a Páscoa foi cumprida no reino de Deus. la Pascua fue realizada en el reino de Dios. Então nós sabemos o que acontece dos versos 19 até o 23. Entonces sabemos lo que ocurre desde el versículo 19 hasta el 23. Nosso Senhor toma o pão e toma o cálice. El Señor toma aquel pan y aquella copa. E é apenas Lucas quem registra Y isso. solamente Lucas registra esto. Essas palavras do Senhor. Estas palabras del Señor. Verso 19. El versículo 19. Fazei isto em memória de mim. Haced esto en memoria de mí. Apenas Lucas registra essas palavras. Solamente Lucas registra estas palabras. Então nós temos duas coisas importantes sobre a mesa do Senhor. Entonces tenemos dos cosas importantes con respecto a la mesa del Elas Señor. não podem ser dissociadas. Y ellas no pueden ser disociadas. A primeira, La primera, certamente essa mesa é um memorial.
Ciertamente esta mesa es un memorial. Por quê? ¿Por qué? Porque ela está chamando a nossa memória para algo que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Porque ella está llamando a nuestra memoria para algo que ocurrió hace 2000 años atrás. E nós estamos rememorando a morte do nosso Senhor Y Jesus. nosotros estamos rememorando la muerte del Señor Jesús. Mas há algo ainda mais. Pero aún hay algo más. Não apenas um memorial. No solamente un memorial. Se nós temos um memorial nessa cidade, Si nosotros tenemos un memorial en esta ciudad, de uma figura, um personagem importante dessa de cidade, algún personaje importante en esta ciudad, quando nós olhamos para essa estátua, para esse memorial, y cuando vemos para esta estatua o para este memorial, a nossa memória é levada àquele fato, nuestra memoria es llevada para aquel hecho, mas nós não temos ali nenhuma realidade, pero no tenemos ninguna realidad. apenas um memorial Es simplemente un que memorial nos faz lembrar de algo. que nos va a recordar con respecto a algo. Mas a mesa do Senhor Pero la não mesa- é apenas um memorial, Pero la mesa del Señor no es solamente un memorial, não apenas nos faz lembrar de algo. no solamente nos hace recordar de algo. Precisamos disso também, Necesitamos esto también, em memória de mim. en memoria de mí. Mas é muito mais, Pero es mucho más, porque o Espírito Santo vai usar esses elementos porque el Espíritu Santo va a usar estos e elementos vai comunicar a nós y nos va a comunicar a nosotros mais das virtudes e efeitos da morte do Redentor. más de las virtudes y efectos de la muerte del Señor. Por favor, me permita repetir isso. Por favor, permítame repetir esto. O Espírito Santo usa esses elementos El Espíritu Santo usa estos elementos e comunica ao participante y nos comunica a nosotros los participantes mais das realidades espirituais más de las realidades espirituales envolvidas na morte do Redentor na cruz. envueltas en la muerte del Redentor en la As cruz. virtudes e os efeitos Las virtudes y los efectos da morte do Redentor de la muerte del Redentor são comunicadas para o participante. son comunicadas para el participante. Isto realmente é maravilhoso. Y esto realmente es maravilloso. Por isso que nós sabemos que essa mesa para nós Por eso sabemos que esta mesa para é nosotros a nossa mesa no deserto. es nuestra mesa en el desierto. É uma mesa perante os inimigos. Es una mesa colocada delante de los enemigos. Comemos do Senhor e pelo Senhor vivemos. Comemos del Señor y por el Señor vivimos. Para concluir esse tempo Y para terminar este tiempo, e comermos juntos, para poder comer juntos, abra por favor em Hebreus capítulo 13, último verso. abran en Hebreos 13 el último versículo. Un último versículo. Hebreus 13, verso 10. Hebreos 13, versículo 10. Possuímos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Preste atenção nesse versículo. Presten atención a este O versículo. que foi que nós lemos em 1 Coríntios 10, 18? ¿Qué hemos leído en 1 Corintios 10, 18? Que o Israel segundo a carne, Que Israel, según la carne, eles se alimentam dos sacrifícios ellos se alimentaban de los sacrificios e eram participantes do altar. y se tornaban participantes del altar. Lá nas sombras, En las sombras, comiam dos sacrifícios ellos comían de los e sacrificios por isso eram participantes do y altar. por eso se tornaban participantes del altar. Agora vamos contrastar Pero ahora vamos a ver el contraste. 1 Coríntios 10, 18 1 Corintios 10, 18 com Hebreus 13, 10. con Hebreos 13, 10. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Vean lo que el autor de Hebreos está diciendo. Veja a beleza disso. Vean la belleza de esto. Nós possuímos um altar. Tenemos un altar. Quem tem esse altar? ¿Quién tiene este altar? O povo da nova aliança. El pueblo del nuevo pacto. Não é um altar judaico. No es un altar judío. Não é um altar da velha No aliança. es un altar del antiguo pacto. Não é o altar onde os sacrifícios e holocaustos eram oferecidos. No es un altar donde los sacrificios y holocaustos eran ofrecidos. Porque isso pertence à sombra. Porque eso pertenece a la sombra. Agora, nós possuímos um altar, Ahora nosotros tenemos un altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Tem uma pergunta aqui. Y hay una pregunta aquí. Que altar é esse? ¿Qué altar es este? Em primeiro lugar, En primer lugar, o altar na Bíblia sempre aponta para a cruz do Calvário. el altar en la Biblia siempre apunta para la cruz del Calvario. A morte do Senhor na cruz cumpriu tudo o que aqueles altares representavam. La muerte del Señor en la cruz
cumplió todo lo que aquellos altares representaban. Agora, o texto de Hebreus 13:10 Ahora, el texto de Hebreos 13:10 está falando sobre comer de um altar. nos está hablando de comer en un altar. Então, irmãos, nos parece que é inevitável a conclusão. Nos parece que es inevitable la conclusión. Qual é o altar onde o povo da nova aliança come? ¿Cuál es el altar donde el pueblo del nuevo pacto come? Não há um outro No hay otro que não seja este. que no sea este. Nós possuímos um altar. Nosotros tenemos un altar. E neste altar não tem direito de comer Y en este altar no tienen derecho de comer os que ministram na sombra los que sirven en la sombra ou no tabernáculo. Você está o vendo? en el tabernáculo. ¿Están viendo? Porque isso diz respeito às coisas que eram sombras. Porque esto dice con respecto a las cosas que eran la sombra. Esse é o grande contraste na Epístola aos Hebreus. Y este es el gran contraste en la epístola a los hebreos. Judaísmo e cristianismo. Judaísmo y cristianismo. Você não pode comer em dois altares. No puedes comer en dos altares. Se você come no altar judaico, Si tú comes en un altar judío, então você não é um cristão. entonces tú no eres un cristiano. Mas se você é um cristão, Pero si tú eres un cristiano, então você come no altar da nova aliança. comes en el altar del nuevo pacto. Possuímos um altar Tenemos un altar e temos direito de comer nele, y tenemos derecho de comer en él. porque nós não ministramos no tabernáculo, Porque nosotros no ministramos en el nós tabernáculo. ministramos diante do santuário celestial. Nosotros ministramos delante del santuario celestial. Esse é o tema de Hebreus. Y este es el tema de Hebreos. Nós temos um santuário celestial, Tenemos un santuario celestial. nós temos uma aliança celestial, Tenemos un pacto celestial. nós temos um sacerdote celestial, Tenemos un sacerdote celestial. temos um pai celestial, Tenemos un Padre e celestial. todas as realidades são celestiais. Todas nuestras realidades son E celestiales. esse altar é figura do que é celestial, Este altar es figura de lo que es celestial. e mais que figura, Y mucho más que una figura. ele nos introduz nas realidades celestiais Él nos introduce en las realidades espirituales. por causa da ação do Espírito Santo. Por causa de la actuación del Espíritu Santo. Então está aí, irmãos, esse capítulo de Lucas 22. Entonces vemos esto en Lucas 22. Nosso Senhor está instituindo a sua mesa. Nuestro Señor está instituyendo su mesa. E ele diz: que eu ansiava por esta hora. Y Él dijo, yo anhelaba por esta hora. Por que o Senhor tinha esse anelo? ¿Por qué el Señor tenía este anhelo? Porque comendo com seus discípulos Porque al comer con sus e discípulos, instituindo essa mesa, instituyendo esta mesa, ele queria ser lembrado por eles como Cordeiro Pascal. Él quería ser recordado por ellos como el Cordero Pascual. Em outras palavras, ele está dizendo: En otras palabras, Él está diciendo, todas as vezes que vocês comerem, todas las veces que coman de Él, lembrem-se, recuerden, eu sou o vosso Cordeiro Pascal. yo soy vuestro Cordero Pascual. Por isso Paulo vai dizer assim em Coríntios: Por eso Pablo va a decir así en Corintios, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Cristo, nuestro Cordero O Pascual. nosso. Nuestro. Ele não é do mundo. Él no es del mundo. Nesse sentido, ele é só nosso. En este sentido, Él es solamente Para o nuestro. mundo, ele é Salvador. Para el mundo, Él es el Salvador. Mas para nós, Pero para nosotros, ele é o nosso Cordeiro Pascal, Él es nuestro Cordero Pascual, que foi imolado. que fue inmolado. Então diz: celebremos a festa, Entonces Él dice, celebremos la fiesta, não com levedura, no con panes sin levadura, de inveja e malícia, de envidia y malicia, ciúmes e contendas, celos y contiendas, como Paulo trata nos Coríntios. como Pablo trata con los corintios. Mas vamos celebrar essa festa Pero vamos a celebrar esta fiesta sem levedura, sin levadura, com sinceridade e com verdade. con sinceridad y verdad. Interessante Paulo usar a palavra verdade ali, Y es interesante que Pablo use la palabra verdad allí, porque o Espírito Santo porque el Espíritu é o Santo Espírito da es el verdade. Espíritu de la verdad. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Então, irmãos, esse é nosso privilégio. Entonces, hermanos, este es nuestro privilegio. Nós estamos diante de uma mesa tão simples, Estamos delante de una mesa tan simple, mas de uma beleza tão grande. pero con una belleza tan grande. Sabe o que acontecerá em breve? ¿Saben lo que va a ocurrir en breve? Essa mesa, assim como ela é, Esta mesa, así como ella não es, será mais necessária. no va a ser más necesaria, Nós estaremos diante do Cordeiro, porque estaremos delante del Cordero, comendo pão nessa mesa celestial. comiendo pan en aquella mesa celestial. Em Lucas capítulo 12, ele fala sobre essa mesa. Lucas, capítulo 12, él habla con respecto a aquella Ele mesa. fala de um rei que sai para festas de casamento. Y él dice que hay un rey que sale para la fiesta de casamiento. Então esse rei volta, Y después el rey se vuelve refere à sua segunda vinda. y se refiere a su segunda E venida. diz então que nessa sua vinda, Y él dice que en aquella venida
ele encontra os seus servos fiéis. Él encuentra a sus siervos fieles. Por isso ele pergunta, quem é o mordomo fiel e prudente? Por eso él pregunta, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Lucas 12. Lucas 12. E diz que para esses mordomos fiéis, Y dice que para aquellos mayordomos fieles, ele vai preparar uma mesa. Él les va a preparar una mesa. Olha o que o Senhor está falando. Vean lo que el Señor está diciendo. Quando o rei voltar, Cuando el rey venga, ele preparará uma mesa. Él va a preparar una mesa. E ele vai se Y cingir. Él se va a ceñir. Que cena ¡Qué maravilhosa. escena maravillosa! Nosso Senhor se cingiu para lavar os pés dos Él seus se ciñó discípulos. para lavar los pies de sus discípulos. Ele está dizendo que quando ele voltar, Y Él está diciendo que cuando Él venga, ele vai se mostrar a nós como o servo dos servos. Él se va a mostrar como el siervo de los siervos. Porque o trono não mudou o caráter dele. Porque el trono no cambió el carácter de Él. Ele é o Senhor dos Él senhores. es el Señor de E señores. continua sendo o servo dos servos. Continúa siendo el siervo de los siervos. Como pode ser isso, amados ¿Cómo puede irmãos? ocurrir esto, amados Nós hermanos? temos um Senhor servo. Tenemos un Señor E siervo. um servo que é Senhor. Y un siervo que es Señor. Assim como ele é homem e é Y Deus. así como Él es hombre y es Dios. E isso por toda a Y eternidade. esto va a ocurrir por toda la eternidad. Então nós veremos uma cena maravilhosa. Entonces veremos una escena maravillosa. O rei voltando El rey volviendo para os seus servos, para sus siervos. preparando uma mesa, Preparándoles una mesa. fingindo-se. Ciñéndose. E ele diz assim: Y Él va a decir e así. eu vou preparar para eles lugar à mesa. Y yo les voy a preparar lugar para ellos en No aquella apenas mesa. eso. No solamente esto, Mas o Senhor continua na parábola. pero el Señor continúa en aquella parábola. E esse rei, aproximando-se, Y aquel rey acercándose lhes servirá. les servirá. O rei El rey nos servindo. sirviéndonos. Bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. Amados irmãos, Amados hermanos, Ele é nosso cordeiro. Él es nuestro Cordero. Nós comemos dele. Y nosotros comemos de Él Nós vivemos por Ele. y vivimos por Él. Porque quem de mim se alimenta, por mim vive. Porque aquel que de mí come, por mí vivirá. Mas nós estamos aguardando um dia, Pero estamos aguardando un día, como aquele capítulo de João 21. como aquel capítulo de Juan 21. Pedro estava sem nenhum propósito aquele dia. Pedro estaba sin ningún propósito en Eu aquel vou día. pescar. Yo voy a pescar. Ele havia negado o Senhor. Él había negado al Ele Señor. estava tão deprimido. Él estaba tan deprimido. Mas o que ele encontra naquela praia? Pero ¿qué encuentra en aquella playa? Braseiro. Unas brasas puestas. E em cima havia pão e peixe. Y encima había pan y peces. Eles não apanharam nada, Ellos no habían pescado nada. mas o Senhor estava ali Pero el Señor estaba allí e preparou para eles a primeira refeição, y les había preparado la primera comida, o café da manhã. el desayuno. Nós aguardamos esse café da manhã Aguardamos ese desayuno. quando nosso Senhor Jesus voltar. Cuando el Señor Jesús vuelva, Então nós estaremos diante dele, entonces estaremos delante de Él, comendo dele por toda a eternidade. comiendo de Él durante toda la eternidad. Comunhão. Comunión. Estaremos conhecendo mais quem ele é. Estaremos conociendo más quién Él es. Suas virtudes e seu caráter não têm fim. Sus virtudes y su carácter no tienen E fin. nós estaremos descobrindo e descobrindo e Y descobrindo, estaremos descubriendo y descubriendo y descubriendo. conhecendo mais o nosso Senhor. Conociendo más a nuestro Señor. Nunca nós o esgotaremos. Nunca nos agotaremos. Ele é inesgotável. Porque Él es inagotable. Nós cresceremos no conhecimento dele, Creceremos en el conocimiento de no Él. amor a ele, En el amor a no Él. serviço En el a ele, servicio a Él. na adoração a En ele, la adoración a Él. e assim no serviço e no relacionamento uns com os outros. Y así en el servicio, en el relacionamiento unos con los otros. Essa cena que nos aguarda. Esta escena nos aguarda. Apocalipse 22 fala de uma perfeição sétupla. Apocalipsis 22 nos habla de una perfección septum, Não haverá maldição. con 7 aspectos. Não haverá maldição. No habrá maldición, Não haverá morte. no habrá muerte. Nela estará o trono de Deus. En ella estará el trono de Dios, Perfeita comunhão. una perfecta comunión, Perfeita intimidade. una perfecta intimidad, Perfeito governo. un perfecto gobierno, Perfeita aliança. un perfecto pacto. Nós aguardamos esse dia. Aguardamos aquel E día. até lá, o que nós estamos fazendo? Y hasta entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nós possuímos um altar, Tenemos un altar, do qual temos direito de comer. del cual tenemos parte y derecho para comer. Temos parte. Tenemos parte.
Que o Senhor cele isso no nosso Que el coração. Señor selle esto en nuestros Nós corazones. não somos espectadores. No somos espectadores. Isso não é um ritual Esto no es un ritual que nós fazemos todos os domingos pela que manhã. hacemos todos los domingos por la mañana. Nós temos parte. Tenemos parte. Ele é comum entre Deus e nós. Él se ha tornado común entre Dios y nosotros. Jesus Cristo Jesucristo se tornou o ponto de encontro entre Deus e o homem. se tornó el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Encontramos a Deus Encontramos a Dios em Jesus Cristo. en Jesucristo. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Vamos orar. Vamos a orar. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, muito obrigado pela vida e morte do Teu Filho. muchas gracias por la vida y muerte de tu Hijo. Também agradecemos pela ressurreição do Teu Filho También agradecemos por la resurrección de tu Hijo e pelo envio do Espírito Santo, y por el envío del Espíritu Santo, o Espírito da el realidade, Espíritu de la realidad que nos introduz em toda a que realidade. nos introdujo en toda realidad. Louvado e bendito seja o Teu nome. Alabado y bendito sea tu nombre. Que nesta manhã de comunhão, Que en esta mañana de comunión, o Espírito Santo comunique ao nosso homem interior que el Espíritu Santo comunique a nuestro hombre interior algo mais das virtudes e efeitos da Tua morte na cruz. algo más de las virtudes y efectos de tu muerte en la cruz. Fala ao nosso coração, Habla a nuestro corazón, testifica conosco, testifica con nosotros, confirma conosco a Tua aliança confirma con nosotros tu pacto e também este santo pertencimento. y también este santo Te pertenecimiento. adoramos por isso, Te Senhor. adoramos por esto, Nós Señor. somos Teus e o Senhor é nosso. Nosotros somos tuyos y tú eres nuestro. Permita que nunca essa celebração seja algo ordinário, Nunca permitas que esta celebración sea algo ordinario, ritual vazio. un ritual vacío. Mas, Senhor, usa essa mesa Mas, Señor, usa esta mesa para falar e testificar profundamente aos nossos corações para hablar y testificar profundamente a nuestros corazones que nós te pertencemos que nosotros te e pertenecemos também o Senhor pertence a nós. y que también el Señor nos pertenece a nosotros. Bendito é teu nome. Bendito es tu Te nombre. agradecemos, Te Senhor. agradecemos, Señor. Amém. Amén.